pastor Paulo. Um ET que veio a esse mundo há 75 anos atrás. E eu sou aquele que vivo hoje, nos dias de hoje, eu me sinto meio estranho, porque é tudo tão diferente, né? Há diferenças, é claro, o tempo passa e as coisas ficam diferentes, né? E a gente tem que procurar se adaptar, entender as mudanças e tudo aquilo que ocorre. Afinal de contas, as coisas hoje são diferentes do que eram há 75 anos atrás, né? Só tem uma coisa que não muda. O Senhor disse, eu, o Senhor, não mudo. Ele não tem mudança nem sombra de variação. E a palavra de Deus continua sendo a mesma. Então, embora os tempos tenham mudado, as coisas sejam diferentes, a palavra de Deus não é diferente. Ela continua sendo a mesma. É claro que os mais antigos, como eu, têm prazer, lembranças de coisas passadas. Eu sinto diferença até na minha família, na minha casa. Antigamente a gente chamava vovô e vovó de senhor e senhora. Hoje é você e olhe lá. Antigamente os mais idosos tinham o privilégio de pegar uma carne no prato, ou aquele alimento melhor. Hoje, se tomar cuidado, os netos e os filhos levam tudo na frente. E há muitas diferenças, muitas coisas mudaram. E às vezes eu leio a palavra de Deus e eu vejo que parece que há coisas que para mim têm um sentido não diferente, mas me dizem muito claramente a respeito de coisas que estão acontecendo. Eu queria ler um texto com vocês, muito interessante. Nós vamos meditar um pouquinho sobre as coisas que esse texto fala. Eu queria que você abrisse em 2 Reis, lá no Velho Testamento, no capítulo 4 de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ele ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele, o profeta, disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo, e já não havia nenhum mal na panela. Amém? Interessante que a palavra de Deus nos mostra que diante de uma determinada situação, alguém tinha que tomar uma atitude a respeito daquela situação. Eliseu chega ali e encontra
aquelas pessoas passando por fome. E ele tomou a iniciativa de providenciar um alimento para aquelas pessoas. Para os filhos dos profetas que estavam ali, estavam sentindo fome. Havia uma situação. E quando há uma situação em que há uma necessidade, alguém tem que tomar uma providência para atender aquela necessidade. Outro tomou outra providência, arrumou, pôs a panela no fogo, preparou os ingredientes, e um outro saiu ao campo para pegar alguma verdura, alguma coisa que pudesse acrescentar aquele caldo, seria o que nós chamamos de uma sopa, talvez, né? E com esse frio, uma sopa é muito gostoso, eu pelo menos gosto muito de sopa. Só que essa pessoa que foi buscar essa verdura, essas ervas, não conhecendo, pegou algo perigoso, uma planta venenosa. Talvez ele se guiou ou se deixou levar. O que chamou atenção para ele naquela erva que ele não conhecia, mas que ele pegou para fazer o alimento? Talvez o aroma, talvez ela tivesse um cheiro bom. Talvez ela tivesse uma aparência interessante. Poxa, essa erva aqui deve ser boa para pôr na sopa. Certamente ele foi atraído por alguma coisa que o fez pensar em algo bom para alimentar aquelas pessoas naquele prato que está, naquele caldo que estava sendo preparado. E ele colheu, e colheu bastante, encheu na sua capa e levou. Chegou lá, cortaram e puseram na panela. E nós vemos que na hora que estava pronto, talvez cheiroso, apetitoso, foi colocado, servido para aquelas pessoas, e quando eles começaram a tomar aquele caldo, alguém identificou, eles se identificaram e perceberam algo ruim naquilo, e disseram ao profeta: há morte na panela, tem veneno, a panela está envenenada, o alimento está envenenado. E ele disse: tem solução, traga farinha, e trouxe a farinha, acrescentou ali. E a farinha, sabe, nesse caso aqui, representa isso aqui. A farinha desse texto que nós lemos representa essa palavra, que tira todo o veneno. Então nós precisamos ver que alimento venenoso é mortal. Porém, o veneno precisa ser identificado. Porque a erva mortal, ela tinha uma aparência boa, ela tinha um cheiro bom, ela era atrativa, ela era interessante e foi acrescentada no alimento. Mas aquilo traria morte. Irmãos, eu sempre tenho uma grande preocupação quando prego o Evangelho, quando falo com vocês, como no próximo sábado estarei pregando lá em Piracicaba. E o Senhor tem nos levado a muitos lugares pregando a palavra de Deus, por misericórdia. Temos conversado com pessoas e Deus tem nos abençoado e nos ajudado. E como disse o pastor, e a gente já sabe, não há aposentadoria no ministério. Nem quando chegarmos lá, do outro lado. Porque diz que nós vamos continuar trabalhando, né, pastor? Então, porque Deus é ativo, não há passividade, há trabalho a ser feito e nós temos alegria de trabalhar para o reino de Deus. E eu tenho grande preocupação, irmãos, porque para mim eu sinto uma realidade tão grande das coisas espirituais. Nós falamos tanto em Deus. Eu essa madrugada ainda, Deus tirou o meu sono. Eu passei boa parte da madrugada em oração e falando com o Senhor. E quando eu tenho algum compromisso para trazer a palavra, eu confesso para vocês, eu não sou
Eu não tenho, cada um tem um ministério, tem um dom, tem uma maneira. Tem pessoas que escrevem, eu vejo muitos pastores pregando, pastores que eu admiro no YouTube, eu vejo eles com caderno, com folhas, tal. A gente vê que houve um estudo, um preparo bem aprofundado naquilo que eles pregam. Eu gostaria de ser assim. Eu, normalmente, quando o Senhor está trabalhando em mim para trazer uma palavra, muitas vezes eu chego aqui, eu não sei o que eu vou pregar. Eu sei, às vezes eu tenho texto, às vezes eu não tenho texto, mas eu passo a semana andando para lá e para cá. Eu fico que nem um animalzinho preso e sentindo a presença do Espírito Santo e Ele falando comigo. E muitas vezes eu não sei exatamente o que Deus quer falar. Mas eu tenho uma grande preocupação, porque eu sei que cada um de nós, um dia, vamos estar na presença de Deus prestando contas das nossas vidas. Como alguém já tem dito, tem citado, daqui a 100 anos, ou daqui a 150 anos, provavelmente nenhum de nós estará mais aqui. Eu, principalmente, que já estou na reta de chegada. Mas os mais novos também vão chegar nessa idade, talvez vão ultrapassar, mas nós vamos chegar diante de Deus. E às vezes eu fico pensando, será que nós temos noção? Porque nós fazemos, na nossa mente, nós imaginamos, como é que você imagina Deus? Como é Deus na tua imaginação? Como é que você pensa? O que passa na tua mente quando você pensa em Deus? O que é Deus? Como é Deus? Será que é uma pessoa que nós vamos conversar, assim como eu converso com o pastor Haroldo? Irmãos, eu tenho a impressão que a glória de Deus deve ser uma coisa tremenda e terrível ao mesmo tempo. Nós não temos noção. A mente humana não pode projetar a grandeza desse Deus. Numa tempestade, num dia de trovoadas, um trovão mais forte, a gente treme, a gente fica abalado. Quando nós vemos, às vezes eu assisto alguns vídeos de tsunami, dessas catástrofes, dessas coisas terríveis, e a gente vê cada coisa acontecendo, né? A fúria dos mares. Eu gosto de ver, às vezes, assim, essa força da natureza. Às vezes eu vejo alguns vídeos de navios em tempestade, em alto mar, é uma coisa terrível, ondas de 10, 12 metros de altura, no meio do oceano. E a Bíblia diz que Deus tem as águas no mar na sua mão, na concha da sua mão. Nós não dimensionamos a grandeza deste Deus. Irmãos, nós precisamos analisar a palavra e pensarmos na responsabilidade, no compromisso que nós temos em levarmos muito a sério as coisas de Deus. Nós estamos tratando aqui, não é da igreja Alfa e Ômega, nós estamos tratando da salvação da tua alma, da tua situação diante de Deus, da minha situação. Nós estamos aqui juntos hoje, eu não sei se eu vou chegar em casa ou se Deus vai me recolher antes. Quem sabe se vai viver até a noite, até amanhã, nós não sabemos. O nosso corpo é uma coisa tão interessante, uma veinha que rompa, um coágulo, um entupimento qualquer, acabou. Diz que Deus fecha a nossa respiração e nós findamos a nossa existência. E isto pode acontecer a qualquer momento, a qualquer um de nós. E a partir daí, eu gosto muito de um hino muito antigo, gosto bastante dele, que diz assim, não me lembro o nome do hino agora, mas é muito antigo, eu gosto muito dele, que diz assim, que quando você morrer, o povo vai te levar até o cemitério. Agora, de lá para frente, o caso é mais sério, porque ninguém vai poder te acompanhar. E é verdade, sabe? A pessoa desprezou o Evangelho, ignorou o Evangelho, brincou com o Evangelho. Mas quando chegar o fim da nossa existência humana, irmãos, nós vamos ter que estar diante de Deus e dar satisfação ao Senhor do que nós fizemos.
Muito importante que tudo aquilo que nós falamos, que nós ouvimos, seja algo real na tua vida. Nós vivemos dias de fome? Vivemos. Nós vivemos dias de fome que Deus tem mandado sobre a face da terra. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro, e do norte até ao oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. A fome da palavra de Deus. As almas têm fome da palavra de Deus. Mas, pastor, nunca se pregou tanto. É verdade. É verdade. Esses dias eu ouvi um pastor comentando, pastor não é muito conhecido, Paulo Júnior. Pastora Fúvia conhece Paulo Júnior. Hernandes Dias Lopes. Sabe que às vezes eu penso que eu estou meio maluco, viu, pastor? Às vezes eu fico pensando, refletindo em certas coisas, eu acho que eu estou meio doido pensando nessas coisas. Mas quando eu ouço um homem como o pastor Hernandes Dias Lopes falar de coisas que é exatamente o que eu sinto, o que eu penso, o que eu digo não estou louco, então ele está louco, estamos dois loucos juntos do mesmo jeito. Pastor Hernandes diz que precisa haver uma reforma da igreja evangélica. Precisa haver uma reforma como houve na época de Lutero. Por quê? Porque está havendo veneno na panela. A panela é a pregação da palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E nós não podemos ignorar isso, e nós precisamos zelar por isso. Pastor, o senhor está pregando isso aqui porque o senhor está mandando essa mensagem para Alfa e Ômega? Não. Eu quero que você entenda que hoje, por todos os cantos que a gente ande, é mensagem de todo tipo. É pelo YouTube, é livro, é filme, é uma porção de mensagens que chegam a todo tempo. Mas, voltando ao pastor Paulo Júnior, diz que alguém comentando com ele, olha, vamos ter não sei quantos milhões de evangélicos dentro de tanto tempo, teremos mais evangélicos do que católicos, mais crentes. E ele disse assim, mas baseado em quê? Qual é o critério que é usado para avaliar esses crentes? Porque, meu irmão, nunca se viu tanta gente evangélica, tanta gente crente. Agora, eu queria dizer para você que crente são aqueles que compõem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus, não é a igreja universal, não é a denominação igreja universal. Estou falando da igreja universal de Jesus Cristo, aquela que está espalhada pelo mundo todo. Ah, como eu gosto quando eu oro ali no meu quarto de guerra, e eu digo, Senhor, a tua igreja constituída por homens, mulheres, jovens, crianças, espalhados por todo o mundo, seja nas florestas, nas cavernas, aonde for, nas ilhas, nas embarcações, nas aeronaves, aonde houver um servo teu, que constitui a igreja de Cristo, abençoa, guarda, opera. Oramos pela igreja perseguida, que são os nossos irmãos, pastores, missionários, que vivem em regiões onde o evangelho é recusado, repudiado, perseguido. Nesse momento, há cristãos que estão presos, que estão sendo judiados.
E nós precisamos orar pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias de fome. E essa fome espiritual de que a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Amós, ela só pode ser suprida, ela só pode ser atendida, ela só pode ser alimentada com a genuína palavra de Deus. Não há outra coisa que alimente a alma humana que não seja a palavra de Deus. Essa palavra traz vida espiritual, alimenta a tua vida. Muita gente, nós vamos entender, isso é complicado. Ah, pastor, mas eu estou alimentado espiritualmente? Depende. Porque se você é um crente, realmente crente, convertido, não é qualquer conversa que alimenta a tua vida espiritual, não. Crente sabe quando está sendo alimentado. Sabe por quê? Porque, para começar, crente, ele tem o Espírito Santo de Deus que habita no seu corpo. Eu, quando ouço uma palavra, alguém pregando, alguém falando, eu sinto porque o Espírito Santo testifica em mim se é ou se não é. Se é só discurso, palavra vazia, a gente sente e não é alimentado. Mas se é pelo Espírito de Deus, nós sentimos a confirmação, testificar do Espírito, e a nossa alma é alimentada pela presença de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Você não tenha dúvida disso. Nós estamos vivendo os tempos que Jesus predisse. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então nós vemos que a palavra de Deus nos adverte que nos últimos tempos isso aconteceria. Só que nós não estamos abandonados à própria sorte. Ninguém precisa ficar, Senhor, será que eu estou correto? Meu irmão, é muito simples. Em primeiro lugar, essa aqui é a regra da nossa conduta e fé. É a palavra de Deus. Tudo que nós ouvimos, pregamos, tem que estar de acordo, consoante na palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que se eu falar qualquer coisa aqui fora desse ensino, dessa verdade, pode ser a primeira coisa, eu acho que o pastor não deixaria nem eu terminar, ele levantaria e diria: pastor, senta ali, depois a gente conversa. Não é verdade, pastor? Vai deixar envenenar a igreja com aquilo que não é a palavra de Deus? Então, nós que pregamos, temos que ter a responsabilidade de estar pregando aquilo que está na palavra de Deus. E eu já disse outro dia aqui, eu acho que é a última vez que eu preguei, você não é obrigado a acreditar, confira. Retende o bem, mas confira, verifique, analise, peça a Deus, dobre seus joelhos, ore, para saber se aquilo que está sendo ministrado para você é da parte de Deus, para alimentar a tua alma e te ajudar a ser fortalecido para caminhar nesse caminho, para um dia chegar no reino dos céus, que é o nosso destino. 1 João 4:1, primeira carta do apóstolo João, lá no fim da Bíblia. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É para provar. Como é que a gente prova? De acordo com a palavra, em oração, sentindo do Espírito Santo, é que nós sentimos, nós percebemos. Ah, mas tem tanto local errado, tem muitas comunidades aí que é cada absurdo que a gente vê. E lá não se converte ninguém? Lá converte, claro que converte. A palavra de Deus converte em qualquer lugar. Converte até dentro do cabaré, né, pastor? Só que quando Deus converte, não permanece lá. Ninguém fica no pecado. Ninguém fica no erro. O Espírito Santo pode converter lá onde está tudo errado, mas Deus vem e tira e traz para a sua presença, para o pasto, aonde tem bom alimento, porque Jesus quer as suas ovelhas bem alimentadas. Então nós devemos provar os Espíritos. Nós não podemos aceitar tudo, não. Sabe, tem gente que ouve uma história, e hoje, principalmente nos dias de hoje, muitos estão pregando o Evangelho e fazendo do Evangelho um carro alegórico. É tanta coisa que tem, parece aquele sorvete enfeitado, aquela banana split, cheio de chantilly, de tanta coisa tal. O Evangelho é puro, o Evangelho é simples, o Evangelho é verdadeiro. Sabe, não tem mistura. O Evangelho não veio para confundir, para deixar ninguém confuso, ninguém perdido. O Evangelho veio para ser pregado. Por isso que Jesus disse assim: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas hoje tem tanta invenção, tem tanta coisa, tem tanto isso, tanto aquilo, que eu digo misericórdia. Ainda bem que eu já estou no fim da carreira, que eu já estou chegando lá. Vocês não querem me deixar aí mesmo? Missão daqueles que pregam o Evangelho. Pastor, pastora, eu oro muito pelos meus pastores. Eu sei, a gente precisa de coragem para pregar, porque às vezes nós ficamos preocupados em não dizer nada que ofenda, que entristeça, que magoa, mas nós não podemos omitir a verdade. Ah, pastor, eu falei uma mentira. Não, mas foi uma mentirinha, foi uma mentira assim que é saudável. Como é que é, pastor? É uma mentira branca, uma mentirinha branca. Ah, sim, irmão, Deus vai abençoar você, meu irmão. O pai da mentira é o diabo. É mentirinha grande, é mentirinha pequena, é mentirinha de todo tipo. Mentira é mentira. Não tem jeito. Então, muitas vezes os pastores, os homens e mulheres de Deus, nós temos responsabilidade e temos, ao mesmo tempo, a preocupação de que algo ofenda alguém, magoe alguém, desestimule alguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A verdade bíblica nunca vai entristecer, enfraquecer, derrubar ninguém. Se alguém está nas mãos de Deus, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho vai fortalecê-la para estar na presença de Deus. Abra lá em Levítico, no Velho Testamento. Vamos ver o que Deus falou para Arão. Vamos lá para o Velho Testamento. Levítico 10:10. Deus falando para o ministério sacerdotal, ele disse assim: e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés.
a função daqueles que pregam, que ensinam, que ministram, que foram chamados por Deus para isso. Porque hoje também está complicado. Tem neguinhos se fazendo pastor, Ele mesmo assim, hoje estou ungido, senti que eu sou pastor. Sou pastor. Quem te ungiu? Eu mesmo, lá em casa, senti. Deus falou comigo, eu senti Esse pastor, está cheio, está cheio. Abrir uma igreja é a coisa mais simples que tem, pelo menos era. Você vai no cartório, registra, leva os estatutos, forma uma diretoria, bota uma pessoa bem burrinha para ser tesoureira, para não controlar nada, assim fica mais fácil de manipular, e está cheio disso por aí. Está cheio disso por aí. Servos de Deus, pregadores do Evangelho, todos devem pregar. A Igreja de Cristo é pregadora do Evangelho. Agora, aqueles que Deus levanta para o ministério, chama para o ministério, tem que ter um chamado de Deus. Porque se não tiver, não aguenta e não cumpre o ministério para o qual Deus chamou. Desiste no meio do caminho, não consegue surpresa prontas. Ministério é luta. Você vê na palavra de Deus. Você vê na história da igreja primitiva como era. É preso. Mas é uma bênção. Eu já fui preso por causa do Evangelho. Eu já fui. Em São Carlos, há muitos anos atrás. Tinha um bispo lá da Igreja Católica, lá tinha bispo, não sei se ainda tem. E ele foi no delegado e disse assim, o senhor põe-se pastor para correr daqui de qualquer jeito. Está perturbando a cidade. E o delegado me chamou e disse assim, vou dar um conselho para o senhor vai embora, faz suas malas, vai embora, porque o bispo está brabo. Eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, quem me mandou aqui foi Deus. Quem me colocou nessa cidade foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, Jesus Cristo está morto. Eu digo, o senhor está enganado, ele está vivo. Até em cima disso, eu fiz um folheto para a cidade de São Carlos, quando o delegado disse que Jesus estava morto, eu disse, não, ele está vivo. Aí eu fiz um folheto. Eu nunca pus meu nome em folheto nenhum. Nunca pus meu nome em folheto nenhum. Mas eu pus assim, Jesus Cristo está vivo. Um homem de Deus afirma isso para você e te convida para vir a uma reunião onde ele vai provar que Jesus Cristo está vivo. E Deus abençoou demais. Curou paralítico, cego, gente com a espinha fraturada. Foi uma benção, foi uma maravilha. Mas aí o delegado, o senhor não vai embora? Eu digo, eu não vou. Ele disse, eu vou ter que prender o senhor. E aquilo foi agoniando até que um dia, numa tarde da bênção, a igreja lotada, muita gente. Naquela época, o pessoal não cabia dentro da igreja. Era uma igreja um pouquinho maior que esse salão. E não cabia gente, ficava muita gente na rua e a gente não tinha alto-falante para pôr para a rua. Depois nós compramos uma boca daquelas cornetas. Aí a gente virou todas as cadeiras para o lado da porta. Botamos uma mesinha assim na porta, e eu ficava em cima da mesinha, pregando para o pessoal que estava dentro, para o pessoal que estava fora. Aí eu sei que, numa tarde dessa, chegou uns camaradas lá, eu vi o carro da polícia parar, e me algemaram, na hora do culto me levaram. Não pode fazer isso, interromper cerimônia religiosa, mas não teve jeito, o delegado mandou. E eu lembro dele até hoje, o nome dele, mas não vou falar, porque de repente tem até algum familiar dele. E me levou preso. Aí o que aconteceu? Ele ficou desesperado, porque a igreja toda foi para a porta da delegacia. 3 dias depois, ele disse assim, pelo amor de Deus, eles cantavam o hino da harpa, o outro trouxe uma sanfona para tocar, violão, virou um caos aí em São Carlos. Aí ele disse, pelo amor de Deus, pastor, vai embora. Então, mas é muito gostoso, porque nessas coisas é que a gente sente a presença de Deus. Sabe? Que a gente sente o poder e a manifestação de Deus. Então, nós vemos que Deus falou aqui para Arão, que a missão daqueles que pregam, que são chamados para anunciar
o Evangelho, para estarem no ofício realmente como servos de Deus, sacerdotes, é mostrar a diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Mesmo que isso possa doer para alguém, mesmo que isso possa incomodar para alguém, eu não vou dizer para você que o cigarro que alguém fuma faz bem, porque não faz, e não vai te levar para o céu. Eu não acredito que Jesus estivesse hoje aqui em vida, passasse pela rua com um cigarrão na mão, dando uma estragada, entendeu? Eu não consigo visualizar, nem querendo imaginar Jesus numa mesinha de barzinho, sentado de perna cruzada, tomando uma cervejinha, sabe? Eu não consigo ver Jesus dessa forma. Eu acho que as coisas são diferentes. Mas Jesus está voltando. Está voltando. Antes de ler mais um texto aqui que Jesus nos deu, eu queria que você abrisse em Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos. É isso mesmo? Não remova os antigos limites. Sabe as dimensões da palavra de Deus? Hoje está sendo alterado esses limites. Jesus disse assim, que o caminho era estreito. Ele não disse que o caminho era largo. Ele disse que o caminho era estreito. E esse estreito quer dizer que limita, porque quando nós encontramos Jesus, recebemos Jesus na nossa vida, e Ele nos recebe também, e há uma transformação, uma regeneração, há uma mudança de comportamento. Há uma mudança de comportamento. Os meus prazeres hoje não são mais os que eu tinha antes de conhecer Jesus. Eu passei pouco tempo sem conhecer Jesus, porque eu me converti muito novo. Mas ainda peguei uns bailinhos na época de adolescente, tomava Cuba Libre. Tem gente que não sabe nem o que é Cuba Libre, pastor. O senhor não sabe também. Era o que? Era rum com Coca-Cola, parece que era isso, né? Rum com Coca-Cola, vinha com uma fatiazinha de limão em vez. Acho que isso não existe mais. Hoje rum. Fica lembrando do passado não, viu, Beninha? Mas eu peguei uma época, mas depois que Jesus entrou na minha vida, que Ele transformou, eu não tenho mais prazer nessas coisas, eu não me sinto atraído para essas coisas. Toda vez que eu vou pagar a conta de água e luz lá na lotérica, agora a moça já sabe, parece que ela está mudando de atitude. O senhor não quer fazer uma fezinha, o senhor não quer fazer um joguinho, está pronto aqui? Esses dias ela perguntou para mim, por que o senhor não joga? Eu disse assim, porque eu sou crente. Pai, não pode jogar? Eu digo, não, pode jogar, mas acontece que o Deus que eu sirvo supre toda a minha necessidade. Sabe? Se Deus quiser pôr dinheiro no meu bolso, Ele põe. E quando eu estou precisando, Ele põe mesmo. Então, irmãos, sabe, essa confiança que nós temos nesse Deus que transforma a nossa vida. Olha, e o processo de transformação não é assim, tipo passe de mágica, não. Eu estou caminhando há 60 anos com o Senhor. Misericórdia. Eu olho para trás assim e digo, nossa, quanta coisa que Deus já me limpou, já me livrou. Mas eu olho para frente e digo, mas tem tanta coisa ainda para Ele limpar e arrumar. Não é verdade, pastor? Enquanto a gente está vivendo, vai até o último momento, até o último suspiro, é uma limpeza, uma faxina. Deus está com uma lixa daquela brava. Eu acho que agora já está aquela lixinha mais leve um pouquinho, já de acabamento. Mas a vida toda. A única vantagem é que velhinho de 75 anos não tem mais tentação. O diabo esquece da gente, né, pastora?
O diabo não dá descanso, não. O diabo pode ter todos os defeitos, ele só não é uma coisa, ele não é vagabundo, é um bom trabalhador, ele trabalha o tempo todo. Abre Mateus capítulo 24, para nós encerrarmos. Vamos ver o que Jesus nos deixou para nós. A partir do versículo 3, no capítulo 24 de Mateus, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se você ler com cuidado isso aqui, meditando, na tua casa, com calma, você vai ver quantas coisas a gente identifica aqui que estão acontecendo nos dias de hoje. Eu nunca vi tanta peste, tanta doença, tanta enfermidade, tanto contágio, tanta coisa ruim acontecendo. Pessoal desesperado, se vacinando, corre para cá, corre para lá. Eu até hoje não tomei a vacina. Eu acho que Deus pôs um anjo lá ao redor de casa, não entra nem pernilongo. Yeah.